Então, o artigo que eu peguei, ele é um artigo de revisão. O título dele é Inflamação Estéril em Drosófila. Então, o que é a inflamação? A inflamação é uma resposta protetora do nosso organismo frente a diferentes tipos de estímulos nocivos, como um patógeno que nos infecta ou um trauma, uma lesão, como uma queimadura, um congelamento, ou até mesmo exposição à poluição. Então, a inflamação ela é caracterizada pelos seus 5 sinais cardinais, que é o calor, o rubor, o inchaço, a dor e a perda da função. Nos vertebrados, a inflamação ela é caracterizada por uma cadeia de respostas que são organizadas em vasodilatação e resposta celular. Então, os receptores das células do hospedeiro, principalmente receptores do tipo TOL, eles reconhecem moléculas que são liberadas pela presença dos patógenos ou por algum dano, alguma lesão tecidual. Então, pelos patógenos são os PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos, e os DAMPs, os padrões moleculares associados a danos. Então, as células de defesa, elas possuem esses receptores na sua membrana e elas são recrutadas, então, para o local desse dano ou onde ocorreu a infecção. Essas células liberam mediadores, atuam na remoção do agente, regulando essa resposta e a fim de que ela seja resolvida e haja o reparo do tecido. Entre os principais mediadores estão a histamina e a serotonina, a bradicinina, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos e as citocinas, que podem ser pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. As pró-inflamatórias aumentam a resposta inflamatória e as anti-inflamatórias atenuam. Então, entre as principais pró-inflamatórias estão as interleucinas e o fator da necrose tumoral. O óxido nítrico também é bem importante, porque ele atua no relaxamento do músculo liso vascular e também é uma espécie reativa de nitrogênio que atua de uma forma citotóxica nos macrófagos que são ativados nesse local da inflamação. Então, normalmente a inflamação ela ocorre de uma maneira rápida e ela é resolvida rapidamente também. No entanto, ela pode ser aguda ou crônica. Quando a inflamação é aguda, ocorre a resolução desse problema, ou seja, o estímulo ele é eliminado e ocorre a reparação do tecido. No entanto, quando a inflamação é crônica, a inflamação aguda ela não consegue ser controlada e essa inflamação crônica ela contribui para várias doenças, como distúrbios neurodegenerativos, câncer e doenças cardiovasculares, além de doenças autoimunes também. Então, o que a revisão traz? Ela traz que é o interesse na inflamação estéril, que é quando ela surge sem um patógeno, ela é muito importante porque ela está relacionada a doenças, como as doenças autoimunes, que eu comentei, o câncer, e doenças neurodegenerativas, né? Então, os detalhes moleculares destas respostas inflamatórias, eles têm se tornado mais claros, embora existam uma grande variedade de gatilhos que possam levar a essa inflamação. Então, eles falam que a complexidade desta resposta, ela deve ser estudada em modelos mais simples, que possam ser manipulados geneticamente, como é o caso da drosófila. Então, a drosófila ela tem sido utilizada para estudos de respostas imunes e tem ajudado na compreensão de como ocorre essa imunidade nos vertebrados. O objetivo da revisão foi examinar os tipos de danos celulares que podem causar inflamação estéril durante a vida larval da drosófila e os mecanismos moleculares envolvidos. Então, a drosófila, ela é um invertebrado, né, que ele tem sido bastante utilizado em várias pesquisas na área da biologia, porque ela possui alta homologia de genes envolvidos em doenças, né, relacionados com os seres humanos. Ela tem sido utilizada para compreensão de doenças inflamatórias
em seres humanos. E a drosófila, ela possui sistemas de órgãos análogos aos dos vertebrados. Como a gente pode observar nessa figura, que eu peguei do outro artigo. E aqui a gente pode observar, então, que a drosófila, ela possui o corpo gordo, que ele armazena nutrientes e é semelhante ao fígado e tecido adiposo dos mamíferos. Assim como ela possui intestino, para absorção de nutrientes, possui túbulos de Malpighi, que são tem as mesmas funções dos rins dos vertebrados, a traqueia da mosca, que é difusa e tem a mesma função dos pulmões, a hemolinfa, que tem a mesma função do sangue, e o epitélio. Então, no epitélio, né, da mosca estão presentes as células de defesa, que são chamados de hemócitos. Então, principalmente, existem 3 hemócitos nas moscas, que são os plasmócitos, que eles têm a mesma função dos macrófagos dos mamíferos, e eles são maioria, eles ficam circundando na hemolinfa do inseto. As células de cristal, que são responsáveis pela melanização de organismos invasores, também para o reparo de feridas e a coagulação. Além dos lamelócitos, que são responsáveis pelo encapsulamento de patógenos invasores. O sistema imunológico da mosca, ele é bem simples, porque ela só possui a imunidade inata. Ela não possui imunidade adaptativa. Então, a resposta imune na drosófila, ela acontece por 2 sistemas, que é o celular e o humoral. Então, após uma infecção ou uma lesão tecidual, essa resposta, ela é ativada. A resposta celular, ela envolve a fagocitose, a formação de nódulos e o encapsulamento neste patógeno que infecta. E já a resposta humoral, ela é induzida principalmente pelo corpo gordo do inseto, né, equivalente ao fígado do ser humano, que quando é ativada essa resposta, o corpo gordo, ele produz grandes quantidades de peptídeos antimicrobianos que são liberados na hemolinfa do inseto. Então, a resposta inflamatória em drosófila, ela não possui calor, vermelhidão e extravasamento de leucócitos, como ocorre nos vertebrados. No entanto, vias de sinalização que regulam a resposta inflamatória são conservadas. Então, após o estímulo nocivo, uma gama de sinalização extracelular de moléculas são usadas para identificar e desencadear a resposta inflamatória, ocorrendo o recrutamento das células de defesa, que são os hemócitos, para o local afetado, liberando, então, os peptídeos antimicrobianos. Quais são os tipos de danos celulares que causam inflamação estéril em drosófila? Então, a revisão traz principalmente 4 tipos de danos, que são as células necróticas, as células mortas-vivas, as feridas e os tumores. Então, essas células necróticas, essas feridas, os tumores, acabam acarretando um dano no tecido da mosca. E ocorre a liberação de DAMPs, que são os padrões moleculares associados a danos que eu comentei no início. Então, as células necróticas, quando acontece a necrose numa célula, acontece uma reação inflamatória no tecido, né, adjacente a essa célula. A necrose, ela ocorre em respostas a muitas lesões, como tumores, efeito térmico, né, um trauma mecânico, hipóxia também, e também células mutantes da apoptose também, elas sofrem necrose. Então, rapidamente, uma diferença entre necrose e apoptose, que a necrose, ela é uma forma rápida e violenta de morte, né, acontece o extravasamento do citoplasma, as organelas são destruídas e a liberação desses fluidos para o meio extracelular. Já na apoptose, é uma morte controlada, onde ocorre a fragmentação nuclear e celular em vesículas e corpos apoptóticos que são fagocitados pelas células vizinhas, então evita a inflamação. Então, aqui nessa figura que eu peguei de um artigo, a gente pode observar a célula normal. Então, quando ela sofre necrose, acontece um inchaço da célula, porque acontece um desequilíbrio nos canais iônicos
e essa célula acaba, então, rompendo, e essas organelas da célula, então, elas vão para o meio extracelular e vão servir como dumps, né, que são os padrões moleculares associados a danos que as outras células vão reconhecer e vão desencadear uma resposta inflamatória. Já na apoptose, como eu comentei, a formação dessas vesículas, né, desses corpos apoptóticos, que as células vizinhas, elas fagocitam, evitando a inflamação. Então, as células necróticas, elas possuem um ambiente acidificado e oxidativo, e podem causar alterações pró-inflamatórias nos dumps, fora e dentro da célula. Então, células necróticas de drosófila, elas também liberam espécies reativas de oxigênio que atuam como um sinal de dano imediato, desencadeando o recrutamento de hemócitos para o local do tecido lesionado. Então, as espécies reativas de oxigênio e também o fator de necrose tumoral, que em drosófila se chama Eiger, eles podem desencadear também a ativação da via J-quinase nas células circundantes. Essa via ela é bem importante, está relacionada à apoptose e também a respostas inflamatórias. Então, a via JNK, como eu comentei, quando ela é ativada, ela pode levar à apoptose, recrutamento de hemócitos e também atuar na cicatrização das feridas. As células mortas-vivas, elas são células que falham para a apoptose devido a mutações da caspase. Essas células, elas podem liberar material necrótico também, né, que vão atuar como as dumps na hemolinfa, conhecidas por promoverem a ativação da protease extracelular. Essa protease, ela é chamada de Persifone, e essa protease, ela serve como um sensor na hemolinfa do inseto, que avisa a presença de estresse, de dano, de patógeno. Então, essas células mortas-vivas têm essa característica de promoverem a ativação dessa protease, produzindo uma resposta imune sistêmica, que é uma resposta que acaba danificando, né, causando mal, danificando o organismo como um todo. Não é uma resposta benéfica. As feridas em um ambiente não patogênico contêm células necróticas e estressadas e estimulam a resposta imune contra um patógeno como uma medida protetora contra a infecção esperada. Então, os ferimentos, eles contêm esse tipo de célula necrótica e estressada e acabam, então, liberando esses padrões moleculares no local da ferida, resultando na ativação também dessa protease, dessa Persifone, e também as células que são de defesa, os lamelócitos, ocorre uma diferenciação desses lamelócitos a partir de precursores de hemócitos, que vão atuar no encapsulamento do tecido-alvo, e depois, né, posteriormente, a melanização através da cascata da fenooxidase. Então, o que é o encapsulamento e a melanização? Isso é muito importante e ocorre de forma geral nos insetos. Eles possuem sistema de defesa. Então, o que ocorre no encapsulamento? Quando o inseto ele é infectado por algum patógeno, ou quando ocorre um dano, né, como aqui no texto mesmo ele fala, um aglomerado de tecido morto, um dano tecidual, essas células, elas são recrutadas e elas se aderem nesses locais, formando como se fosse um coágulo. E assim, elas ativam a reação de melanização. Então, a melanização envolve uma síntese rápida de melanina no local, né, dessa infecção ou dessa lesão, a fim de facilitar a cicatrização dessas feridas. Então, ela é visível como um escurecimento do local devido à melanina. Essa melanina, ela auxilia fazendo com que esse coágulo ele se torne mais rígido. As células de cristal, elas são muito importantes porque elas são responsáveis pela reação da melanização, porque elas contêm a enzima que é chave na biossíntese da melanina, que é a profenooxidase. Essa profenooxidase, ela é clivada para gerar a forma ativa, que é a fenooxidase, né? E a fenooxidase é que ela catalisa a oxidação de fenóis em quinonas, que depois, posteriormente, então, vão polimerizar para a melanina. Então, esse sistema é muito importante porque ele
quando ocorre um dano no inseto, ele rapidamente ativa essas cascatas para que haja cicatrização, para que não entre nenhum outro patógeno na sua hemolinfa e que fique protegido. O artigo também fala dos tumores. Os tumores, eles necessitam de interações com o sistema imunológico para o seu crescimento e metástase. Então, as células tumorais em Drosophila, elas ativam a TNF-alfa, também ativam esse homólogo da família de receptores de crescimento, que é responsável por migração, proliferação e sobrevivência celular. Além disso, essas células tumorais, elas ativam a via TOL, ativando a resposta imune sistêmica. Também pode haver aumento da expressão de metaloproteinases, que causam degradação da membrana basal, o que leva à inflamação e o desencadeamento do sistema de ativação da fenooxidase. Essas metaloproteinases, elas são enzimas que digerem proteínas da matriz extracelular e que apresentam funções importantes, como na cicatrização. Além disso, as células tumorais em Drosophila, elas podem exibir uma alta taxa de alteração genética devido à instabilidade cromossomal que apresentam. Essa instabilidade cromossomal, ela pode levar a uma variabilidade, uma adaptabilidade, mas pode ocorrer a geração de espécies reativas de oxigênio, levando a estresse e morte celular. Também ocorre a liberação de detritos celulares, que fornece ativação localizada e sistêmica da via TOL, e também pode levar a danos do DNA, que quando esse DNA não é reparado, provoca uma resposta imune que leva à ativação sistêmica da via JAK-STAT, que é uma via que está envolvida em imunidade e apoptose, levando à proliferação de amostras e também à melanização. Então, quais são os efeitos da resposta inflamatória em Drosophila? Principalmente a produção dos peptídeos antimicrobianos e recrutamento de amostras que ficam circulando na hemolinfa. A produção dos peptídeos antimicrobianos, numa inflamação estéril, podem afetar potencialmente o tecido neural e promover a autoimunidade. E o recrutamento de amostras tem implicações profundas no tecido envolvido e no animal como um todo. Então, de uma forma geral, os tumores que aparecem como um tecido danificado, eles liberam esses padrões moleculares associados a dano, incluindo espécies reativas de oxigênio e também gatilhos que recrutam os hemócitos para o local do dano. Ativam uma cascata proteolítica que resulta na produção da citocina Spetzel. Essa citocina atua localmente e também no corpo gordo do inseto para estimular a sinalização através da via TOL e NF-kappa-beta. Aqui fica mais fácil da gente observar tudo que eu falei, que eu comentei, na figura que o artigo traz, resumindo essa questão da inflamação estéril. Então, quando ocorre um dano, né, como ele disse, o tumor, ele tem uma resposta igual a um tecido danificado. Então, quando ocorre esse dano, os padrões moleculares associados a danos, espécies reativas de oxigênio e proteases, né, gatilhos como proteases, podem, nos hemócitos, né, nas células de defesa da mosca, podem levar à ativação da citocina Spetzel, através da persefone, né, dessa protease. No corpo gordo do inseto, então, essa citocina se liga aos receptores TOL no corpo gordo do inseto e ativa a produção dos peptídeos antimicrobianos, que é uma das principais respostas dessa inflamação estéril nos insetos, né, na Drosophila. Além disso, o hemócito, ele pode liberar TNF-alfa, que ativa também os receptores do tipo TOL, que ativa a via JNK, que pode levar à ativação de PVF1, que é um fator de crescimento que está relacionado ao fator de crescimento vascular endotelial, além das metaloproteinases, que então elas também degradam a membrana basal,
desencadeando, levando a inflamação, desencadeando o sistema de ativação de fenol oxidase também. JNK também pode levar a apoptose. Então, de uma forma geral, todos esses efeitos, eles tendem a recrutar e ativar os hemócitos, né, os outros hemócitos, para que vão para o local do dano, para que gerem uma resposta inflamatória eficaz. Eles falam também que a ativação do receptor TOL apenas pelos hemócitos, no caso aqui, não melhora as respostas imunes. Então, é necessário que haja a ativação do receptor TOL no corpo gordo do inseto, que é muito importante, e que responde, então, formando esses peptídeos antimicrobianos. Além disso, a via JNK, ela aumenta a transcrição de outras citocinas, como as AMPYRID, A2 e A3, que ativam a via JAK-STAT nos hemócitos e também no corpo gordo. Então, essa ativação leva à produção produz mais secreção com citocinas nos hemócitos. É um loop, um feedback positivo, que isso também vai atuar para promover a proliferação de mais hemócitos e diferenciação em lamelócito, que vai levar ao encapsulamento e à melanização do tecido. Então, TNF é uma molécula efetora primária, secretada pelos hemócitos na inflamação estéril e é recrutada para os locais danificados. A sua sinalização tem dois efeitos bem descritos nessa inflamação estéril em drosófila, que é a ativação da via JNK e a morte celular. Então, aqui a gente pode observar, né, TNF, que foi liberada pelo hemócito, ativando, então, através do receptor TOL, ativando o JNK, levando a apoptose. Então, a ativação forte e persistente da J-quinase leva ao aumento da transcrição de genes pró-apoptóticos. O papel apoptótico da via JNK também pode ser bloqueado, e isso vai acabar contribuindo para a proliferação e a metástase, né, no caso do tumor. Além disso, a ativação local de TOL no tecido-alvo é essencial para a resposta apoptótica normal. Nesse caso, a sinalização de TOL e NF-kappa-beta em tecido defeituoso ativa a JNK para a produção de metaloproteinases e recrutando hemócitos, enfim, é um ciclo. As espécies reativas de oxigênio, elas têm sido implicadas também nessa resposta inflamatória estéril, respostas antibacterianas, mas também estimulando os hemócitos a gerar uma resposta sistêmica. Quando a inflamação é estéril, elas podem ser produzidas pela sinalização do fator de necrose tumoral e contribuir para a morte celular resultante, e agem com ou sem sinais de crescimento para ativar a sinalização de JNK em diferentes tecidos. Então, após o recrutamento de hemócitos para um local inflamatório, espera-se que a produção do TNF-alfa pelos hemócitos aumente a produção de espécies reativas de oxigênio em células próximas, como um ciclo de feedback positivo para incentivar a morte de células danificadas. A resposta inflamatória usada para eliminar as infecções bacterianas e coagular as feridas faz com que os hemócitos secretem TNF-alfa, o que, né, o artigo traz que prejudica mais o hospedeiro do que o patógeno. Porque o TNF-alfa, quando é indesejado, ele leva a alergias e doenças autoimunes que respondem fortemente a terapias anti-TNF. No entanto, ele é um mecanismo valioso, porque é essencial para a proteção do organismo, pois a terapia inibidora de TNF em humanos está associada a um risco aumentado de infecções e também, significativamente, o câncer. Então, a resposta imune inata, ela pode ativar a sinalização de JNK para eliminar tecidos danificados ou infectados, né, mas no caso aqui, o foco é a inflamação estéril. Mas nos casos em que a morte celular é bloqueada, o mesmo sinal promove crescimento e proliferação.
Então, quando ele cita isso, ele fala que para se fazer qualquer intervenção, né, qualquer estudo que venha intervir nessas vias, é necessário muita cautela, porque tudo é relativo e uma via depende da outra, para que essa resposta seja eficiente. Então, é interessante considerar o que constitui o sinal de direcionamento da resposta imune inata, né, drosófila. Os hemócitos, eles são os principais detectores de danos ou patógenos e liberam a citosina Spetzel para fornecer a ativação da via TOL e também a citocina ampyrid para impulsionar a proliferação de hemócitos. Então, essas citocinas são muito importantes para essa resposta inflamatória. O recrutamento e a retenção dos hemócitos são essenciais para a localização dessa resposta. Reagindo aos sinais de danos ainda pouco definidos, os hemócitos potencialmente reforçam a localização, né, desses danos, gerando mais danos. Então, eles falam que é um loop de amplificação local, que aí eles detectam esse dano, recrutam mais hemócitos, sintetizam essas moléculas, a fim de que essa resposta seja né, resolvida. Então, como eles colocam, eles concluem essa revisão das implicações do controle dessa inflamação estéril, então que há muita coisa desconhecida sobre os mecanismos que regulam a inflamação estéril, muitos gatilhos inflamatórios do tecido danificado ainda não foram caracterizados, particularmente em organismos modelo, sabe-se pouco sobre os mecanismos que amortecem os muitos sistemas de feedback positivo para evitar que a resposta inflamatória seja excessiva, né, levando com risco de vida e danos aos tecidos, que é como ocorre em várias doenças, né, como câncer e doenças autoimunes. No entanto, as vias de sinalização e citocinas que medem a inflamação estão agora se tornando mais estudadas e passíveis de análise pelas abordagens de triagem de mutagênese, que torna a drosófila uma ferramenta tão valiosa. Então, é assim que eles concluem essa revisão, falando da importância da drosófila no estudo da inflamação estéril, né, relacionando com essas doenças que são muito importantes que a gente estude e tenta compreender, né. Então, eu peguei algumas referências a mais para conseguir entender a revisão e montar a apresentação. E muito obrigada.